Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje nós falamos a respeito do caso envolvendo o processo envolvendo o Maurício, né, e tudo mais, onde o jogador cobra mais de 1 milhão do Cruzeiro na justiça, que foi condenado a pagar. Vamos explicar assim, os motivos, né, dessa cobrança, que vai falar também sobre o empréstimo de quase 9 milhões de reais no total de alguns empresários ao Cruzeiro, que foi confirmado já na noite dessa última segunda-feira, que eu já tinha até trago com antecedência, né, para vocês, de que algo desse tipo poderia vir a acontecer. Quero falar também sobre o projeto Clube Empresa, onde o All Sports fez uma matéria falando sobre o Cruzeiro, sobre o Clube Empresa, e será que seria a melhor alternativa, onde alguns torcedores ainda têm algumas dúvidas se seria a melhor opção, por exemplo, o Cruzeiro visando essa temporada. E queria também falar sobre o caso envolvendo também o meia Giovani, e será que ele vai continuar no Cruzeiro para 2022? Um jogador que deu uma entrevista e falou um pouco a respeito do seu futuro. Mas antes de começarmos por hoje, para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. O salve de hoje, né, vai para duas pessoas, comentou no vídeo de ontem, de tarde, que eu postei ali para vocês. Então valeu demais. Caso você queira aparecer aqui, deixa embaixo nos comentários. O primeiro salve para o Fernando Alves, ele que é lá do Rio de Janeiro. Valeu, Fernando. Mais um cruzeirense aí do Rio, tem alguns que eu já percebi aqui pelos comentários. O outro salve para o Luiz Carlos. Ele não colocou de onde ele é, mas enfim, um salve para você, valeu demais, Luiz. Então, como eu disse, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje ainda, que vai sair umas 6h15, 6h30, já deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, sua cidade, quem sabe você também não aparece aqui no canal. Enfim, quero começar falando sobre o caso envolvendo o Giovani, jogador que tem contrato com o Cruzeiro só até o final desse ano, até o dia 31 de dezembro, e deu uma entrevista, no caso, falando um pouco a respeito sobre isso, e o jogador demonstrou interesse de continuar aqui na Raposa. Ele falou o seguinte, abre aspas: "Meu desejo é permanecer e fazer história", fecha aspas. E como eu disse, ele tem o vínculo se encerrando no final desse ano, e até a maioria da torcida do Cruzeiro tem interesse assim do Giovani continuar aqui na Raposa. Eu vi algumas enquetes, inclusive ali 80% dos torcedores queriam que ele continuasse no Cruzeiro. Eu também acho que ele deveria continuar por aqui. É um cara que pode agregar bastante, mesmo não sendo titular, às vezes jogando como reserva, na minha opinião, um jogador muito diferenciado, apesar de que às vezes fica estressado e tudo mais, mas é um cara que eu já acompanho há muitos anos mesmo, desde quando ele estava lá no Náutico, depois foi para o Goiás e tudo mais. Já acompanhava o futebol dele, via que era um cara muito diferenciado e que daria muito certo aqui no Cruzeiro. Caso você não saiba, eu tenho um irmão gêmeo, né? Ele torce pro Goiás. Inclusive, vários de vocês pensam que é eu que fico gravando vídeo pro outro canal dele, que é no caso do Goiás News. E assim, eu já acompanho o Giovani por conta dos jogos, né? Meu irmão já falava bem dele e tudo mais. Eu sempre vi o Giovani no Cruzeiro e que ele um dia iria dar muito certo por aqui. Ainda não está assim naquele nível, jogando futebol excelente, mas é um jogador que eu renovaria o contrato pro ano que vem tranquilamente. Porque é um cara que tem muito potencial, tá? Nesse ano, somando as duas passagens desse ano e do ano passado, foram 34 jogos, ele marcou 2 gols, ou 3 gols no caso, além de outras 3 assistências, e tem números até que interessantes. É um jogador que pode jogar tanto de meia quanto um papel um pouco mais recuado, principalmente o Luxemburgo, que testou várias funções do Giovani no decorrer dessa temporada. Eu diria que a principal partida dele foi naquele jogo na vitória diante do Curitiba por 3-0 fora de casa. Inclusive ele marcou um dos gols que deu o triunfo para o Cruzeiro, tá? Enfim, quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham a respeito do Giovani, e também se ele deveria continuar no Cruzeiro para a temporada de 2022 ou não. Mas o assunto que eu queria falar com vocês é a respeito do meia Maurício, onde o Cruzeiro foi condenado nessa última terça-feira, já na manhã, a pagar algo próximo de 1 milhão de reais que o Maurício cobra do clube. Que assim, tem vários outros fatores que o Cruzeiro deixou de pagar o jogador, e por isso esse valor chegou a tão alto. Por exemplo, o Cruzeiro, se tivesse cumprido os acordos que tinha feito com ele inicialmente, eu tenho certeza que esse valor não passaria da casa dos meio milhão de reais. Mas assim, o Maurício tem cobranças do Cruzeiro desde 2019, por exemplo, que foi quando começou a atuar como profissional aqui no Cruzeiro, tá? Enfim, esse acordo que já foi definido, como eu disse, nessa terça-feira, e tem um pouco mais do que um mês que o Maurício entrou nesse pedido novamente de processo, e agora o Cruzeiro sendo condenado, que vai ter um prazo para recorrer e chegar a um acordo com o jogador, porque eu acho bem difícil mesmo diminuir esse de 1 milhão, por exemplo, para um valor bem menor, tá? Eu acho que vai ficar aí nessa casa mesmo, e a Raposa foi condenada a pagar, assim, salário do mês de dezembro de 2019, pra você ver, tem pendências de mais de 2 anos atrás, luvas referentes ao mês de dezembro de 2019 ainda, acréscimo remunerado, no caso no mês de outubro de 2020, o Cruzeiro ainda tem algumas pendências com o atual elenco, com atuais jogadores que continuaram por aqui, tem também o 13º de 2020, férias,
luva, direitos de imagem e ainda multas, principalmente por conta de atraso e tudo mais. E olha que ainda o Maurício saiu pela porta da frente, né? Não foi a porta dos fundos igual outros jogadores, porque ele foi trocado com o William Potker, o Cruzeiro manteve 40%, depois trocou 10% no Bruno José, hoje ainda tem 30% do Maurício, e é um cara que eu vejo que vai dar muito, render uma grana boa pro Cruzeiro. Apesar desse processo, ele está totalmente no seu direito. Quem está errado nessa história foi o Cruzeiro de não ter pagado inicialmente esses valores para o jogador, tá? Para você ter uma ideia, nesse ano pelo Internacional, 38 jogos, 2 gols e 6 assistências, inclusive marcou o gol no último final de semana, empate 1-1 contra o Red Bull Bragantino. É um cara que tá assim, tá muito bem, e pelo Cruzeiro, somando todas as passagens dele, foi no caso 40 partidas com 6 gols e 3 assistências. Até o próprio empresário dele falou que o Maurício hoje estaria avaliado na casa dos 15 milhões de euros. Se fosse negociado por esse valor, o Cruzeiro poderia pegar até uns 20, 21 milhões de reais nessa negociação, que seria um dinheiro extremamente bem-vindo na Raposa, principalmente por agora. É um cara muito novo, como falei com vocês, tem apenas seus 20 anos de idade, e mesmo jogando pouco tempo no Cruzeiro, né? Olha isso, mais um processo milionário que a diretoria vai ter que resolver, né? Isso se pagar, porque tem feito acordo com os jogadores e não cumprindo desses vínculos, que é a pior coisa que existe, porque aí, assim, a chance desse valor dobrar, por exemplo, em um ano e meio, é gigantesca. Penúltimo assunto desse vídeo é envolvendo assim alguns empresários que vão viabilizar quase 9 milhões de reais para o Cruzeiro pagar todas as pendências salariais, onde inicialmente não tinha assim, as garantias, né, quando surgiu essas notícias há um pouco mais do que 2 semanas atrás, de que assim, o Cruzeiro ia pagar esses valores e tudo mais, e assim, hoje você vê que eles concordaram, principalmente por dando algumas garantias, que ao menos na minha opinião vem do caso do clube empresa, que eu vou falar um pouco agora há pouco, tá? Enfim, no caso, esse valor de 9 milhões de reais vai ser para quitar todos os débitos com os atuais jogadores do time e também deixar em dia o departamento de futebol, além da parte administrativa e social do clube. Então, assim, vai ser algo bem importante mesmo. A informação foi divulgada pelo repórter Thiago Fernandes, do jornal O Tempo, e também foi repercutida, falada no programa Bastidores, no caso da Rádio Itatiaia, pelo jornalista João Vitor Xavier. Então, essa notícia já foi traga pela própria Rádio Itatiaia, e alguns empresários que já estavam assim, especulado que seriam eles que iriam ajudar com esse aporte. Foi no caso 4 empresários: o Regis Campos, o Pedro Lourenço, o Paulo Guimarães do banco BS2, que assim, ele já vinha tentando, né, há algum tempo arrecadar esse dinheiro para o Cruzeiro. No caso, esses 3 empresários sendo bem importantes mesmo para o Cruzeiro, para conseguir esse valor de 9 milhões de reais, que vai ser para pagar todos os débitos, porque eu já tinha até trago para vocês ontem. Os jogadores, no caso da greve, entraram em greve na parte administrativa do clube, e antes mesmo, na quinta-feira, a parte social, na Campestre, também no Barro Preto, já tinham falado que iria entrar também em greve. Então, assim, se não fosse pagar, iria ficar entrando em greve praticamente cada área do Cruzeiro, e até final desse ano, por exemplo. Esses 9 milhões de reais vai ser muito importante, sem sombra de dúvidas. Eu vejo que para eles terem emprestado esse valor até mais alto, né, do que eles inicialmente não concordaram, tenho certeza que eles aceitaram o empréstimo, principalmente tendo algumas garantias do projeto de clube de empresa. Então isso sem dúvida foi muito importante, e quero que vocês deixem aqui a sua opinião nos comentários a respeito disso. Espero que o Cruzeiro ano que vem, igual o Pedro Lourenço já disse, né, espero que consiga andar com as próprias pernas, não vai ficar precisando desses aportes dos empresários, porque assim, se não fosse por isso, o Cruzeiro estaria numa situação bem complicada mesmo, com vários meses devendo salários atrasados, que é algo totalmente inaceitável, tá? E só para completar, o All Sports fez uma matéria interessante, falando assim sobre o clube empresa ser a solução do Cruzeiro, e também o clube empresa sendo a solução para alguns clubes do futebol brasileiro, onde a gente falou sobre o boato, né, do bilionário árabe no Cruzeiro, e se isso seria um bom cenário ou não. Porque assim, todo mundo já sabe que o Cruzeiro ainda não pode, né, registrar a SAF, ainda tem alguns processos que está encaminhando. Então hoje, visando hoje, assim, não poderia ter esse investimento, mas ano que vem, por exemplo, até no meados de fevereiro, março, vamos ter algumas novidades interessantes, e espero eu que já com um empresário aportando o valor aqui. E hoje o Estatuto do Cruzeiro permite só que 49% de suas futuras ações sejam disponibilizadas por conta de investidores, tá? Porque ainda sem assinar esse projeto de clube empresa, sem um projeto de SAF, apesar de já estar muito encaminhado, o Cruzeiro hoje é ainda uma sociedade sem fins lucrativos. A torcida se animou após a especulação, né, do Mohammed bin Salman, que ainda tem interesse de comprar
os dois clubes lá da Europa, que era no caso do Olympique de Marseille e da Inter de Milão, além do Milan também. Então, assim, até mesmo algumas pessoas ligadas ao fundo de investimento deles desmentiram nessa história de que está interessado no Cruzeiro e que está focando principalmente nessas compras para depois estudar algumas alternativas. E o mercado sul-americano, mais especificamente o brasileiro, é um que pode vir a atrair. Aí sim entraria o Cruzeiro nessa jogada. No caso, até essa matéria foi interessante, ressaltando que assim, alguns clubes, como por exemplo o Cruzeiro, América e o Botafogo, são três times que eu vejo já como clube empresa para o ano que vem. Ainda tem alguns outros muito endividados, como no caso do Vasco, por exemplo, que a única salvação que eu veria é no caso se transformando também em um clube empresa, bem parecido com o caso do Cruzeiro também, com muita torcida, muita representatividade, e assim, por conta disso o clube empresa seria uma salvação muito viável. Além também, o dinheiro assim, vindo de fora pode mudar completamente os rumos do futebol brasileiro, ainda mais nesse começo de clube empresa, como por exemplo o Red Bull Bragantino. 4 anos atrás, 3 anos atrás, ninguém imaginava que eles estariam hoje, por exemplo, na final da Sul-Americana, brigando pelo G4 do Brasileirão. E nesse começo pode vir que assim, alguns empresários comprem algumas equipes até menores e consigam o acesso e tudo mais em questão de 2, 3 anos, sendo um dos principais clubes do país. Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários. Até muitos torcedores do Cruzeiro ficaram nesse debate, né? Se o clube empresa realmente é uma boa ideia para o Cruzeiro, se não é, a mesma minha opinião, uma das poucas salvações, porque se não fosse por isso, eu não vejo o Cruzeiro caminhando sozinho pro ano que vem, só se fosse assim, com um time muito, uma folha salarial muito, muito baixa mesmo, que o Cruzeiro conseguiria bancar, sei lá, 1 milhão, 1 milhão e 200 mil reais, e assim, fora quando chegasse algumas dívidas da FIFA, tendo que vender imóveis, tendo que se virar de qualquer jeito. Então, assim, é algo que a curto prazo eu vejo que o Cruzeiro estaria fadado, né, a realmente, assim, ter uma dificuldade financeira ainda maior, insolucionável, se não fosse por conta do clube empresa, e quero que vocês deixem aqui a sua opinião a respeito disso. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like também, se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, recomendo vocês ir lá dar uma olhada, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!